Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, o dia do Senhor, e podemos adorar o nosso Deus na congregação, junto com os nossos irmãos. Isso traz, obviamente, grande alegria aos nossos corações. Então, alguns irmãos já estiveram de manhã louvando o Senhor, outros estarão logo mais à noite. Se você puder, não perca o privilégio de poder estar congregando junto com os seus irmãos. Mas caso você não possa hoje, faça o seu culto na sua casa, separe alguns minutos, medite na palavra do Senhor. E eu quero encaminhar através desse vídeo, então, a meditação do texto de hoje, para que possa te ajudar nesse momento, se você estiver em casa, ou mesmo se você for ao culto ou irá, para que você possa também ter um tempo de meditação. Nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 13. Então, Êxodo 5, 22 até o 6, 13. Não vou ler o texto aqui, gostaria de recomendar que você o fizesse aí na sua casa. O texto diz que Moisés agora é encontrado pelos filhos de Israel, e isso acontece nos versículos anteriores, e eles estão reclamando, porque agora estão com muito mais carga de serviço que Faraó lhes impôs. E no finalzinho do capítulo 5, então, o trecho que nós temos para hoje, começa com Moisés orando a Deus, falando assim: Senhor, o Senhor não interviu, o Senhor não os libertou. O povo agora está só reclamando: por que eu vim para cá? Por que o Senhor me enviou? O próprio Moisés parece não crer de verdade ainda que o Senhor vai fazer, ou talvez seja como nós, muito imediatista e querendo que isso aconteça de forma rápida e instantânea. O Senhor então se revela a Moisés mais uma vez e diz a ele, e fala para ele, está lá no capítulo 6, no início do capítulo 6. O Senhor diz para ele quem ele é, o Senhor diz para ele qual é o seu nome, o Senhor diz para ele que tem uma aliança com o povo de Israel e que essa aliança não pode ser quebrada. O Senhor diz que ouviu o clamor de Israel e o Senhor promete livrar aquele povo. Apesar da incredulidade do coração deles, o Senhor promete livrá-los. Isso deve nos fazer refletir, como muitas vezes também somos assim, não tão diferentes de Moisés e nem dos hebreus daquela época. Somos incrédulos, ouvimos outras vozes e muitas vezes deixamos com que a confusão de vozes ao nosso redor nos distraia de ouvir a voz do Senhor. Deixamos de ouvir a voz de Deus para poder ouvir a voz do povo que reclama, a voz do faraó, a voz desse, daquele, do nosso próprio entendimento, do nosso próprio coração, do pecado que nos tenta e tantas vozes ao nosso redor. Deixamos de ouvir o Senhor falando conosco. O povo está incrédulo porque está ouvindo as vozes das circunstâncias, está ouvindo a voz de Faraó. Moisés está desorientado porque está ouvindo a voz do povo. Nenhum deles parou para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes acontece o mesmo conosco, irmãos. Devemos, no meio de tantas vozes, de tanto barulho e ruído que nos cerca, devemos parar um pouco e tentar distinguir a voz de Deus das demais vozes. Separar a voz de Deus do restante que nos cerca, para que possamos ouvir claramente o que ele tem a nos dizer. E poderemos distinguir a voz do Senhor sempre lendo pela sua palavra. E quanto mais ouvirmos a voz do Senhor pela sua palavra, que enche nosso coração, que enche a nossa mente, perceberemos melhor o seu agir, os seus propósitos durante a vida, no dia a dia, nas circunstâncias. Eu quero terminar lendo o versículo 13, o último versículo. De novo, Moisés começa o texto reclamando a Deus. Deus, o Senhor não está fazendo nada. Por que o Senhor me enviou? Está só piorando as coisas. Deus se revela a ele, diz quem ele é, diz que ele é o Senhor Todo-Poderoso, diz que ele ouviu o clamor de Israel, diz que ele tem uma aliança com esse povo e diz que ele vai livrá-lo. Mesmo assim, Moisés fala com o povo de novo não crê. Moisés volta novamente para falar com Deus e fala assim: o povo não está me ouvindo e eu nem sei falar. De novo, essa mesma reclamação de eu não sei falar, de Moisés diante de Deus. E aí, diante disso, o versículo 13 aparece assim: Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, lhes deu um mandamento para os filhos de Israel e para o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Alguns de vocês falam, não obstante, Deus falou. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão. Deus age apesar de nós, da nossa incredulidade, da nossa impaciência, da nossa ansiedade, apesar dos nossos pecados. Deus fala conosco e Deus nos dá mandamentos, porque Ele é o Senhor.
Ouçamos a sua voz. Deus não desiste de nós porque somos impacientes. Deus não desiste de nós porque somos ansiosos. Deus não desiste de nós porque somos incrédulos. Deus não desiste de nós apesar da nossa pouca fé. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão. O Senhor continua falando conosco hoje, apesar de muitas vezes sermos incrédulos. O Senhor não desiste de nós. Continua nos ensinando e falando conosco todos os dias. Que Deus te abençoe. Ouça a voz do Senhor no meio de tanto ruído, de tantas vozes que nos cercam. Ame essa voz. Reconheça essa voz e obedeça para a glória de Cristo. Amém.